Pode ir. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukham karoti vachalam pangulang hayate girim Jad kripatamaham bande Sri Guru Dinataranam. Guruve Gaurachandraya Radhikaye Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah. Narayanam Namaskrityam Narochaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudire Shri Rup Sanatana Bhattara Gunat Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunat Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 13, Prakashika Vritti, verso 21, continuando o comentário. Após explicar ambos os kshetras, o kshetragna parcial, a diva, o kshetragna completo, kshetragya completo para Meshwara, o Gyana e o Gneya, Shri Bhagavan fala agora das transformações do kshetra, tais qual a luxúria, a ira, o afeto e o medo, e de como surgiu a relação entre o kshetragya, diva e maya. Nem a prakriti nem a diva têm um começo, visto que são energias de Parameshwara. Assim, elas também são eternas. A prakriti inerte se chama Apara-prakriti e a diva se denomina Para-prakriti. No Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 20, 108, 109, 111 e 117, nos ensinamentos de Sri Chaitanya Mahaprabhu a Sanatana Goswami vemos: por sua natureza constitucional, a diva é uma servente eterna de Krishna. A Tatasta Sakti, potência marginal de Krishna, se transforma em ilimitadas divas. Devido ao fato de a energia não ser diferente do energético, as atômicas e conscientes divas, que são as transformações da Sakti, são de alguma forma não diferentes de Krishna. Simultaneamente, elas também são eternamente diferentes em muitos sentidos. Bhagavan... Essa é a filosofia de Chaitanya Mahaprabhu. Alguém lembra o nome aí? Eterna diferença e igualdade? Achintya Abheda Bheda. Isso, Achintya Bheda Abheda. Bheda, igualdade e diferença. Igualdade e não igualdade. Bheda Abheda. Achintya Bheda Abheda Tattva.
A diva é igual em uns sentidos e diferentes em outros. Você vê, a diva é transformação de Tatastha Shakti, potência marginal de Krishna. Ela é superior a Prakriti, que é a energia externa, a para Prakriti, a para Shakti. Ela é superior. Bhagavan. Bhagavan é ilimitadamente consciente e a diva é infinitamente consciente. Ambos são iguais, de acordo com a perspectiva de consciência, mas Bhagavan é ilimitadamente consciente e a diva é uma consciência diminuta. Ambos são não diferentes desde a perspectiva de consciência, mas Bhagavan é a entidade consciente completa e a diva é a entidade consciente atômica. Bhagavan é o mestre de Maya e a diva é subjugada por Maya. Bhagavan é a causa da criação, manutenção e destruição, mas a diva não. Pode-se dar o exemplo de que, assim como ilimitados átomos são visíveis nos raios que emanam do Sol, os raios da energia de Krishna produzem ilimitados átomos na forma das entidades vivas. Similarmente, assim como as diminutas faíscas surgem do fogo, as ilimitadas e atômicas divas conscientes emanam de Bhagavan. Estes são exemplos parciais para explicar a relação entre Bhagavan e a consciente entidade viva atômica. Esses versos foram falados pelo próprio Chaitanya Mahaprabhu para Sanatana Goswami. Sanatana Goswami perguntou para Chaitanya Mahaprabhu: que a mim? Quem sou eu? Aí Chaitanya Mahaprabhu recitou esses versos. Esses versos saíram da própria boca de lótus do próprio Senhor Supremo Sri Chaitanya Mahaprabhu. Começando de ver Sarupa Roy, Krishnera Nityadas, Krishnera Tatastha Shakti, Breda, Abeda, Prakash. Esses versos saíram da própria boca de lótus de Chaitanya Mahaprabhu para Sanatana Goswami, explicando Diva Tattva. Aqui explicou um pouco sobre isso. Isso significa que o propósito desses exemplos é fazer com que essa realidade seja compreendida. E para isso, a lógica de usar o galho de uma árvore para localizar a lua é aplicada. Neste mundo material, nenhum exemplo pode descrever para Brahma de forma completa, mas estes exemplos nos dão um entendimento parcial. Krishna é o limite máximo da verdade absoluta. Sua inerte potência transcendental também é conhecida como Antaranga Sakti, ou Chitta Sakti, ou Parasakti. Esta potência interna manifesta a si mesma de três maneiras. Quando manifesta o mundo transcendental, Chit Jagat, ela é chamada de Chitta Sakti. Chit Sakti. Chit Sakti. Quando manifesta as ilimitadas entidades vivas, ela é chamada de Diva Shakti. E quando manifesta o universo material, ela é chamada de Maya Shakti. Pelo desejo de Bhagavan, as entidades vivas manifestam da Diva Shakti. Portanto, suas naturezas constitucionais serem eternas serventes de Krishna. Porém, elas podem ficar sob a influência de Maya, pois são atômicas, diminutas, por natureza. As entidades vivas situadas neste mundo ilusório fizeram um mau uso do seu livre-arbítrio e se esqueceram de suas swarupas, assim como da swarupa de Krishna, devido às suas associações com a potência ilusória desde tempos imemoriais. Essa é a causa raiz, ó, da gente estar aqui nesse mundo sofrendo as misérias. Nascer, envelhecer, adoecer e morrer, a causa é essa. A gente esqueceu da nossa própria
forma ou alma e esqueceu da forma ou de Deus. Esqueceu de Deus. A gente esquece. Esquecendo de Deus e da nossa alma, da forma que a gente pode ter, desenvolver da nossa alma, que já está inerente, a gente entra nesse mundo material e fica cativado pelas formas do mundo material, pensando, esse é meu pai, esse é meu filho, essa coisa é minha, isso é meu. E aí, a energia ilusória cobre nosso conhecimento sobre a alma, sobre Deus. A causa raiz é que a gente esquece de Deus, simplesmente isso. A gente esquece. A nossa mente, a gente fica lembrando coisas daqui, e relações daqui desse mundo, esquece da relação da alma com Deus. Essa é a causa raiz da gente ter vindo parar aqui e de todo o problema consequente disso. Isso que Chaitanya falou, Krishna Bhuli Seidiva. Bhuli quer dizer esqueceu de Deus. Krishna Bhuli esqueceu de Deus. Essa é a causa raiz, a gente esquece de Deus. Então Bhakti é para quê? Para a gente lembrar de novo. A gente pratica Bhakti, lê as escrituras, recita o nome para de novo acordar isso. A lembrança de Deus foi perdida há muito tempo. É que a gente começa a lembrar de Deus e entender que a gente não é esse corpo, que a gente é alma espiritual. Conectar essa alma com Deus. Então a raiz do problema é essa. Esquecer o seu sarupa assim como sarupa de que devido às suas associações com a potência ilusória, desde tempos imemoriais. E aí fazendo isso a gente associa com a energia ilusória Maya Shakti, que é a energia que impera nesse mundo material. No mundo transcendental quem impera é Yoga Shakti, Yoga Maya Shakti, potência interna de Krishna, é outro tipo de energia transcendental. Ela é real e serve os passatempos. Essa aqui ela é irreal, ilusória e temporária. Então, esquecendo de Krishna, a gente fica dominado por essa energia ilusória, onde nada é real na verdade. O Gurudeva estava falando ontem na aula, nada é real. Mesmo as pessoas que a gente pode pensar, seja amigo, familiar, que quer o nosso bem, na verdade não quer o nosso bem. Vai ter prazer para eles, de acordo com o desejo deles e vontade deles, eles vão fazer alguma coisa para a gente. Não vai ser para o nosso próprio bem. Aí o Gurudeva fala, quem que sabe o nosso próprio bem? Guru, Vaishnava e Bhagavan. Porque eles estão dominados pela potência interna, real de Krishna, não a ilusória. Então é eles que podem ajudar a gente, sem desejar nada em troca. Isso é importante. Até mesmo são capazes de sacrificar pela gente. Ninguém é capaz de fazer isso. Só os Vaishnavas e Krishna. Eles são capazes de sacrificar a própria vida deles para a gente. Para dar alguma coisa sem esperar retorno. Só eles podem fazer isso. Então, o Deus fala, é para eles que a gente deve pegar se a gente quer sair dessa energia ilusória. Do contrário, aqui é só sofrimento. Aqui não existe real felicidade nesse mundo material. Acho que todo mundo já provou um pouco disso. E à medida que a velhice vai chegando, isso vai avançando mais. É tolice ficar esperando. Se a gente é realmente inteligente, a gente compreende isso antes. Não precisa sofrer mais para compreender. Não precisa esperar a velhice para compreender, até porque na velhice dá tempo de fazer mais nada para sair disso. Então, isso a gente deve refletir seriamente. A gente quer realmente parar com todo esse sofrimento e entrar na energia interna de Cristo, onde tudo é real, deleitante e eterno. Isso é bem importante. Presas. Isso significa que o propósito desses exemplos é fazer com que essa realidade... Não, tá aqui não. Presas
no ciclo, olha lá, presas no ciclo, Peraí que eu perdi aqui, então. 671 no final, e presas no ciclo de Ah, nascimento. presas no ciclo de nascimentos e mortes. Elas estão sofrendo, queimadas pelos três tipos de misérias. Quando, por alguma boa fortuna, as entidades vivas que se tornaram atadas a este mundo material conseguem associação, companhia das pessoas santas, devotos puros, então elas podem vir e vivenciar suas constitucionais naturezas individuais. Seguindo o processo da devoção, Bhakti, elas se ocupam no serviço a Bhagavan, e com isso podem ficar situadas em suas identidades verdadeiras. Alguém lembra qual? Presas no ciclo de nascimentos e mortes, elas estão sofrendo, elas a gente, queimadas pelos três tipos de misérias. Alguém lembra qual que é esses três tipos? Existem três tipos de misérias que a gente experimenta nesse mundo. Vai? Nascimento Não. do. Entendeu? O primeiro verso que a gente canta, o primeiro kirtana do dia, no Mangala Arte, fala Samsara Dava Nalalidha Loka Pranaya Karunya Gana Ganatva Samsara Davana. Esse ciclo é comparado com uma floresta em incêndio, incêndio florestal. E o que acontece? Quem que está nele? Samsara Davana Lala Lidha Loka. As entidades vivas estão sendo afligidas ali. Primeira linha, do primeiro Kirtan, toda Gaudiya Mata canta essa linha. Samsara Dava Nalalidha Loka. As entidades vivas estão todas afligidas nesse incêndio florestal que representa o ciclo de nascer e morrer. Tranaya significa os três tipos de miséria. Tranaya Karunya Ghana Ghanatvam. Esses três tipos de miséria significa esse incêndio florestal. Aí depois falam Sri Guru e Vaishnavas, eles têm a qualidade como uma nuvem carregada que vem e apaga esse incêndio florestal e refresca, suaviza o coração das divas. Ou seja, ela pode sair desse incêndio pela qualidade transcendental e piedosa de Sri Guru e Vaishnavas. Que eles têm ilimitadas qualidades, que é como a nuvem carregada que apaga esse incêndio florestal. Vande Guru Shri Charanara Vindam. Ofereço reverências aos pés de lótus de tal Sri Guru. Nesses pés de lótus eu encontro deleite e alívio. Esse é o primeiro linha ou verso do Gurudev Astaka, que é o primeiro Kirtana que canta toda Gaudiya Mata, Mangala Arati. Então é o que falou aqui, ó. A gente está afligido por três tipos de miséria. Qual que é? A Adidaivika, aquelas causadas pelos semideuses. Chuva, calor, frio, neve, enchentes, causado pelos devas. Adidaivika. Adhyatmika, causadas pela nossa própria mente, nossas próprias emoções, etc., que aflige a gente. E adbáltica, adhyatma também causada pelas doenças do corpo também, relacionado com a gente. Adbáltica relacionado com outras entidades vivas, seja alguém que perturba a gente, seja animais,
seja cobras, serpentes, mosquitos, insetos, etc. Esses 3 tipos de miséria afligem a gente nesse corpo material. Essa é a maneira, pegar os Vaishnavas, tem essas qualidades e pode apagar esse incêndio florestal. E isso vem, e através da prática de Bhakti a gente pode começar a extinguir esse incêndio. Essa conclusão. Esta conclusão é confirmada no Srimad Bhagavatam 11.2.37. A entidade viva é uma servente eterna de Bhagavan, mas por virar as costas para ele, elas se esquecem das suas naturezas constitucionais. Portanto, sua eterna natureza, serviço a Krishna, ficou encoberta. Por associar com a potência ilusória, ela identifica a si mesma com o corpo e subsequentemente sempre teme pelo seu corpo material, sua casa e outras coisas, confundida pela externa energia ilusória. Ela passa por diversos tipos de misérias. Por alguma boa fortuna, uma pessoa inteligente tomará refúgio em um mestre espiritual legítimo e irá adorar Shri Krishna com devoção exclusiva. Apenas tal pessoa é capaz de sobrepor Maya. Apenas tal pessoa é capaz de subjugar a Maya. Se a gente esquece de Krishna, qual que vem na nossa cabeça? A gente é o corpo material. Com isso vem o quê? Essa casa é minha, esses parentes são meus, essas coisas materiais são minhas. E aí sempre teme por essas coisas. E se eu perder isso? E aí vem problema, temor, medo. Ou seja, fica inquieta e ansiedade vem. E aí, confundido por essa energia que nasce disso, ela passa por diversos tipos de misérias. Essa é a realidade desse mundo. Por alguma boa fortuna, se a pessoa é inteligente tomar refúgio em um mestre legítimo e praticar Bhakti, só então tal pessoa pode subjugar essa energia ilusória. Aí ela pode começar a subjugar essa energia ilusória que, apesar de ser muito difícil, através desse processo ela pode ser subjugada. Só existe essa maneira. Além disso, também é dito no Srimad Bhagavatam 3.7.9. Algumas almas condicionadas pensam que Shri Bhagavan é subjugado pela ilusão, e ao mesmo tempo elas proclamam que ele é incondicionado. Isso se opõe a toda lógica. A potência de Bhagavan é de um tipo especial. Ela pode fazer o impossível se tornar possível e o possível se tornar impossível. Esta potência de Bhagavan faz com que seja possível para a entidade viva alcançar a liberação do cativeiro do mundo material, ao obter a misericórdia do sempre liberado Senhor. E ela também faz com que seja possível para a entidade viva ficar presa a este mundo. Este fato não pode ser compreendido meramente através da lógica, e a influência da inconcebível potência de Bhagavan não pode ser compreendida meramente através de argumento. Esta potência coloca a entidade viva em ilusão, fazendo com que ela seja incapaz de compreender a misericórdia de Bhagavan. Srila Bhaktivinoda Thakur interpreta Krishna dizendo: eu estou explicando sobre o resultado de conhecer o Kshetra, o campo do corpo, o Kshetragna e os conhecedores do campo. Os 3 tátuas manifestam na existência da entidade viva presa pela matéria, Prakriti, Purusha e Paramatma. O Kshetra é conhecido como a natureza material, ou Prakriti. A entidade viva é conhecida como Purusha, e a minha manifestação onipenetrante em ambas elas como Paramatma. Prakriti e Purusha são ambos sem começo.
Eles existem até mesmo antes do tempo material, e então não possuem nascimento dentro dele. Eles aparecem através da minha potência no tempo espiritual, em minha suprema existência. Sob o abrigo do tempo mundano, a natureza material emerge em mim, e novamente se torna manifesta durante a criação. A entidade viva é um tátua que emana da minha eterna potência marginal, a Tatashta Shakti. Mas porque ela ficou aversa a mim, ela tem sido envolvida pela minha potência material. Apesar da entidade viva ser de fato uma entidade consciente pura, sua qualidade é marginal, neutra e, portanto, ela até mesmo adquiriu uma utilidade para a matéria. Inteligência condicionada material e conhecimento não podem determinar como a entidade viva consciente ficou emaranhada na matéria inerte, porque minha potência inconcebível não é subordinada a seu limitado conhecimento. Para você, é importante saber apenas isso. Todas as transformações e qualidades da alma condicionada nascem da natureza material e não são parte da sua constituição eterna. Esse verso aqui explicou Diva Tata em detalhes. Capítulo 13, verso 20. Explicou bastante detalhe o assunto Diva Tata. Se alguém lê esse aqui, dá para compreender a base toda sobre a verdade filosófica, sobre a alma. Pergunta nesse aí. Uhum. Ninguém dúvida? Pô, claro aí? Tudo. Esse assunto é bem importante, né? Se alguém quer compreender, para ter impulso para praticar Bhakti. Então, 21. Karya karana kartritve hetu prakritir uchate purusha sukha dukhanam bhoktritve hetur uchate. É dito que a natureza material é a origem das ações da causa e efeito material, enquanto a diminuta entidade viva, a alma condicionada, é a causa da sua própria experiência de felicidade e aflição material. Carol? Bhavanuvada. Agora, Shri Bhagavan revela a relação da Jiva com Maya. Karya, o efeito, se refere a
corpo. Karana, a causa, se refere aos sentidos, que são o meio para obter felicidade ou miséria. E Kartrivue, o agente operador, se refere às deidades regentes dos sentidos, os semideuses. Devido à ignorância, a alma condicionada, Purusha, delega a si mesma o sentimento de que ela é a executora ou a agente. Mas a verdadeira causa deste sentimento é a natureza material, Prakriti. A natureza material em contato com o Purusha transforma no efeito. A tendência de Maya, chamada avidya, ignorância, é dar um conhecimento ilusório à entidade viva. Contudo, a entidade viva é a única causa da sua experiência de felicidade e tristeza produzida por Maya. Apesar do efeito, a causa, o agente operador e a experiência serem características da natureza material, todos são predominados pela inércia. E devido à sua natureza consciente, a entidade viva predomina sobre a experiência de felicidade e miséria. Uma coisa é nomeada de acordo com seu aspecto predominante. Segundo esta lógica, se diz que a natureza material, Prakriti, é a causa do corpo, Karya, dos sentidos, Karana, e dos semideuses, Kartruve, e que o Purusha é a causa da experiência. Prakashika Vritti. Prakriti é a causa do efeito mundano, ou Karya, o corpo. Ela é também a causa da causa mundana, ou Karana, os sentidos, e a causa da agência operadora, ou Kartrive, as deidades que regem os sentidos, enquanto que a entidade viva condicionada é a causa de Trive, a experiência da felicidade e miséria mundana. Aqui deve ficar claramente entendido que a entidade viva, no seu estado puro, não é desfrutadora da felicidade, nem tampouco experimenta a miséria. Contudo, porque a entidade viva nasce da potência marginal, quando ela se identifica com o corpo, o qual é gerado pelo contato com a potência externa, ela desenvolve um ego e então sente que experimenta a felicidade e tristeza material. Sobre isso, o Sr. Kapiladeva diz no Srimad Bhagavatam 3.26.8. Ó Mãe, aqueles que sabem esta verdade aceitam a Prakriti como sendo a causa do Karya, o corpo, Karana, os sentidos, e Kartrive, as deidades que regem os sentidos, os semideuses. Através do seu ego puro, a alma que é fixa em sua posição constitucional é relacionada com Paramatma, como uma eterna servente, e, portanto, Paramatma domina a existência da alma. A alma pura está além de todas as designações materiais e não é afetada pelas transformações da natureza material. A natureza material predomina sobre a alma condicionada porque ela se identifica fortemente com o corpo, o qual nasce da transformação da natureza material. Portanto, as pessoas sábias dizem que a Prakriti é a causa da agência operadora, ou das deidades regentes dos sentidos. Contudo, em termos das experiências dos resultados de suas ações, como a felicidade e o sofrimento, a entidade viva, que é diferente da natureza material, é a causa desta experiência. Tanto o agente operador quanto a experiência ou percepção são subordinados ao ego. E ainda assim a natureza material é o fator dominante neles, porque o corpo, etc., são efeitos da matéria inerte. A experiência de felicidade e sofrimento não é possível sem a consciência.
Portanto, a entidade consciente que está sob o controle da natureza material é o dominante fator aqui. Ultimamente, contudo, deve ser compreendido que a agência operadora Cartritue, tanto da natureza material quanto da entidade viva consciente, está sob controle do Senhor Supremo. Tanto Maya quanto a entidade viva são subordinadas ao seu controle. Entendeu? Mais ou menos? E pra, Difícil? eu eu tinha lido esse verso ontem, e aí aqui lendo eu continuei com a mesma dúvida. Que uma hora Ó, fala aqui, mas é mais no final, né? Primeiro fala que a entidade viva não é a causa da. Como é que é? Não, acho que não estou conseguindo nem perguntar. é porque o corpo material é criado pela Prakriti e os sentidos também vêm de Prakriti, igual falou aqui. Natureza material, sentidos, vem de Prakriti. Mas a causa da experiência é o Purusha, ou seja, a entidade viva. Então são duas coisas. Sem o corpo material, a gente não ia experimentar a felicidade e miséria material. Então, nesse sentido, quem dá esse corpo material é Prakriti. Mas quem que é a real causa disso tudo e quem experimenta isso é Purusha, a diva, a gente. Porque isso vem como resultado das nossas próprias ações passadas. E quem experimenta isso também é a gente. Falou aqui no final. Experiência não é possível sem a consciência. Mas porque a gente esqueceu de Deus, a gente fica sob o controle da natureza material. A gente pensa que é o corpo. Quem deu o corpo? A natureza material. Que tipo de energia é essa? Ilusória. Vem a vídea, a ignorância sobre o nosso real ser. A entidade viva, que é diferente, na verdade, a alma é diferente da natureza material, é a causa dessa experiência. Por quê? Porque de acordo com o karma que a gente mesmo fez, diva, essa é a causa dessa experiência que a gente está tendo de felicidade e sofrimento, através dos sentidos e corpo material que é dado pela Prakriti e que também é influenciado pela energia ilusória. Esse verso está explicando o detalhe, a função da Prakriti, a influência sobre a gente e a causa real desse experimentar felicidade e sofrimento, que é as nossas próprias ações passadas. E que surge do esquecimento de Krishna. E por esquecer de Krishna, a gente pensa, eu sou esse corpo, que foi dado pela Prakriti, energia material e ilusória. E através disso a gente faz ações nesse mundo. E aí lá na frente vai gerar felicidade e sofrimento. A gente vai ter que pegar, a causa é a gente, livre-arbítrio. Dessa maneira, a Prakriti influencia, Maya Shakti, energia ilusória influencia. E no final fala, tanto Maya quanto a entidade viva são subordinadas ao controle de Bhagavan. Por isso é que se a gente se rende a Bhagavan, a gente começa a sair desse entendimento ilusório de que a gente é o corpo. Porque Bhagavan controla a energia ilusória. Se a gente se rende a ele, essa energia ilusória começa a sumir da nossa mente gradualmente. É só dessa maneira. Krishna fala no Gita. Mayam etam tarantite. Essa energia Maya é muito difícil de ser sobrepujada. Mas se alguém se rende a mim, Jejatamam prapadyante. Se alguém se rende a mim, ele pode subjugar essa energia ilusória, que é muito difícil. É só dessa maneira.
A energia ilusória também é servente de Krishna. Se a gente serve Krishna, ela começa a ir embora. Essa falsa identificação com o corpo e o esquecimento de Krishna vai embora. E vem a lembrança de Krishna e o bom entendimento que a gente é alma, não é esse corpo material. Essa é a realidade. É duro às vezes, é difícil, mas essa é a realidade. A gente tem que ter em mente que a Escritura está falando isso. Os sábios estão falando isso. Os Vaishnavas estão falando isso. A gente tem fé nisso e pratica, deve aceitar isso. E não é esse corpo material. A gente é alma espiritual. Esse entendimento vai começar o nosso processo real de conexão com Deus e consequente liberação do mundo material. Então, é necessário coragem para isso também. Tá? No comentário para Kashika Vritti, no primeiro parágrafo, quando fala que aqui deve ficar claramente entendido que a entidade viva, no seu estado puro, não é desfrutadora da felicidade, nem tampouco experimenta A alma é eterna servente de Krishna. O estado dela natural e puro é que ela é eterna servente de Deus. Aí quando ele fala que não é desfrutadora da felicidade, nem da miséria, da felicidade e miséria mundana. Claro, é mundana, exato. Porque da felicidade transcendental a alma desfruta. É a natureza dela isso. É a natureza constitucional dela é se deleitar na associação com Deus. Entendeu? A natureza dela é essa. Por isso é que se a gente pratica Bhakti, a paz e o deleite, ele não para, porque a natureza da alma é constante. Só que felicidade, miséria material, ela é vacilante. Um dia a gente está feliz, ganhou alguma coisa, recebeu boa notícia. No outro dia está triste, porque está relacionado com o corpo. O corpo também é material temporário. Então as coisas que vêm para ele também é temporário e temporário. O meu Chico Shoguru Tita Goswami falava, porque a alma deseja, ela é Satidananda, ela naturalmente é cheia de conhecimento, bem-aventurança e felicidade, a gente sempre deseja essas três coisas. Ninguém quer morrer. Por quê? Porque a natureza da alma é eterna. Então ninguém quer morrer. É a natureza da alma. Todo mundo quer ser feliz. Porque a natureza da alma é Ananda. E todo mundo quer conhecer, saber sobre as coisas. Porque a natureza da alma, Satidananda, cheia de conhecimento. Então todo mundo deseja essas três coisas. Quem quer morrer? Que essa é a natureza da alma. Mas com as coisas desse corpo material, o corpo material sendo temporário, essas três coisas não existem praticamente. Ela existe de uma maneira material e temporária. É vacilante. Em desejo de felicidade, mas quem quer feliz o tempo todo através de coisa material? Possível. Você vê Gurudev falar, a princesa Diana casou com um rei rico, ela era bonita, tinha filhos e filhas bonitos, tinha dinheiro, tinha posição, respeitado no mundo inteiro e tomava remédio para depressão. Napoleão Bonaparte, Hitler, eram grandes guerreiros e dominaram boa parte do mundo. Ainda assim tinha vários e vários problemas. E a princesa Diana depois mataram ela, né, no acidente de carro. E descobriu que o rei traiu ela. Depois ela foi namorar com um muçulmano. Aí teve o acidente que eles falam que mandou matar ela. Não aceitou namorar. Então, olha o tanto de problema. A pessoa, aparentemente, quem vê de fora, fala, essa pessoa não tem problema. É bonita, casada com o rei, bem recebida no mundo inteiro, passe livre no mundo inteiro, tem vários filhos com saúde, vários palácios para morar. Ela tem saúde também. Quem vê de fora pensa que não tem nenhum problema. Mas vai ver a biografia, vai ver os relatos dela, cheio de problema. Então, esse é o mundo material. Felicidade aqui é vacilante.
Vem felicidade, fica feliz. Miséria vem logo depois, igual onda no oceano. Uma atrás da outra. Ninguém pode parar isso. O Gurudev falava, quem quer sofrer nesse mundo? Ninguém. Ainda assim, o sofrimento está vindo ou não? Ele está vindo de todo jeito. A natureza do mundo material é essa. Depois vem a velhice, o Gurudev falava, dente da boca vai cair. Digestão, vai conseguir digerir quase nada. Cabelo, cai ou fica branco. Vai conseguir fazer mais nada. E miséria vai vir depois. A realidade do mundo material é essa. Por isso que a gente deve ser corajoso de olhar isso enquanto a gente tem saúde e não está velho, para praticar bhakti. Porque muita gente deixa para experimentar isso só depois de velho. Aí já era, já passou a vida. Quer dizer, quantos relatos antes da morte a pessoa fala, eu devia ter feito mais isso, eu preocupei com coisas bobas durante toda a minha vida, eu fui tolo. Vários relatos vê aí. Então, se a gente é inteligente, a gente pensa nisso antes. Vai deixar para esperar lá, porque lá nessa hora o corpo não vai aguentar praticar nada. Vai fazer o que? Praticar como? Eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade enquanto é tempo, o tempo que resta para a gente aqui. Ninguém sabe, amanhã a gente pode estar indo embora daqui. O mundo aqui tem 40 anos em média. Vamos supor que vive 80, que já é uma idade boa. Já passou metade, já era. Já foi queimado metade. A vida passa rápido. A gente deve refletir o que é realmente valioso nessa vida, para não deixar, antes da morte, ficar arrependendo, eu devia ter feito isso. Não, faz agora. Algo devo falar, o que você tiver que fazer amanhã, faz agora, hoje. Se tiver que fazer amanhã, faz hoje. O que você tiver que fazer hoje, faz agora. O Deus sempre falava isso. Não fica deixando para amanhã. Amanhã eu vou fazer isso. Amanhã eu vou começar a cantar 4 voltas de japa. Vou ler todo dia meia hora. Vou oferecer alguma coisa. Não, amanhã. Aí passa amanhã, não. Depois da manhã eu vou começar. E não faz agora. A vida passa rápido. Essa é a oportunidade que a gente tem. Deve refletir sobre isso. Swami Prabhupada fala, a gente deve ser pessimista no mundo material e otimista para a prática de devoção, que é isso que vai fazer essa consciência nossa ganhar de novo quem é Deus, quem é nosso real ser, e não é esse corpo. É isso que vai fazer reviver isso. E é isso que vai dar o que a gente está procurando, paz e felicidade constante. Não vai ser de uma hora para outra, mas na prática isso vai vindo. Se a gente tiver mais 30, 40 anos, até lá, se for progredindo no caminho certo, com bom entendimento, dá para ir muito ainda. Com firmeza, passando os obstáculos e prosseguindo. Essa é a esperança que a gente tem. Qual outro tipo de esperança pode ter aqui? Pensa bem. Qual a esperança que a gente pode pôr aqui? Igual falou aqui, essa é a única maneira da gente entrar em contato com a energia interna de Cristo, sair dessa energia ilusória, de achar que a gente é o corpo. Outros relacionados com o corpo é nosso. E sofrer, um dia está feliz, outro dia está triste, de acordo com o que vem relacionado com o corpo. A única maneira é essa. Para isso deve ter coragem, né? Humildade, determinação, paciência e firmeza nesse processo, passando os obstáculos. Não é fácil, o real caminho não é tão fácil assim, mas é ter firmeza em progredir dele sem buscar escapar dele, encarar as realidades. A realidade do mundo é essa. Vinte e dois.
Purusha Prakriti Stohi Bhukte Prakriti Jangunam Karanam Guna Sangosya Sadasadyo Nijanvasu. Lalita, quer ler aí? Um pouquinho? Final. Boa noite. Posso ler? Estando situada na natureza material, a entidade viva desfruta dos objetos dos sentidos, que emanam desta natureza material. A causa do seu nascimento em espécies superiores e inferiores é a sua associação com as três qualidades da natureza material, que lhe prende na existência material. Bhavanuvada. A entidade viva pensa que as qualidades da natureza material, como aquele que executa a ação, e a experiência da felicidade e do sofrimento, como sendo suas, devido ao falso conhecimento nascido da ignorância que existe desde tempos imemoriais. Esta é a razão do seu aprisionamento no mundo material. A entidade viva se situa dentro do corpo, o qual é efeito da Prakriti, natureza material, e fica completamente absorta na identificação do seu corpo, pensando que o corpo é o seu próprio eu. Devido a esse falso ego, a entidade viva considera as experiências da mente como a lamentação, ilusão e miséria, que são geradas pelos modos da natureza material como sendo suas, e assim sofrem por causa delas. Você vê isso, vem na mente, ó. Você vê a palavra Chitta em sânscrito, pode significar mente, coração ou consciência. Essas coisas vêm na mente. A mente está relacionada com as emoções. Você vê, igual na cosmologia, Lua está conectado com a mente e com emoções. Essas coisas materiais, ó, ilusão, miséria, lamentação, são experiências na mente. Ela não é experiência da alma, nosso real ser. Elas vêm na mente. A mente está conectada com os sentimentos. A gente experimenta isso através desse falso ego primeiro, que a gente considera que é o corpo. Considerando que a gente é o corpo, quando vem alguma situação, se a gente tem essa consciência que a gente é o corpo, quando vem alguma situação, seja favorável, igual falou aqui, desfavorável, lamentação, ilusão e miséria, a gente, como considera que é o corpo e a mente é o campo sutil do corpo, essa miséria relacionada com o corpo, ela entra na mente e afeta a emoção. E uma coisa está conectada com a outra. E aí a gente sofre, como falou aqui, lamentação, ilusão e miséria. Então a causa disso é a nossa identificação com o corpo material. E se a gente entende que a gente é alma espiritual, o que vier relacionado com o corpo não vai afetar a gente. Por isso que quanto mais a gente pratica Bhakti, menos a gente é afetado por essas coisas. Quanto mais a gente progride no caminho de Bhakti, no entendimento que a gente é alma espiritual, menos esse tipo de coisas, situações, vai afetar nossa mente e o nosso emocional. Quanto mais avançado, menos vai afetar. A gente pode ver se a gente está progredindo através dessa balança. Como que tal situação está me afetando? Aquela situação está me afetando mais do que antes? Ou a mesma situação veio e eu fiquei menos afetado? A gente pode ver se a gente está progredindo através desse exemplo também, prático. Então, quanto mais a gente pensa que é o corpo material e longe da realidade, mais afetado a gente fica por essas coisas. Lamentação, ilusão e miséria. Quanto mais a gente progride no real conhecimento, significa experiência de alma, conexão com Deus, menos a gente sofre esse tipo de coisa. Afeta menos a gente. E mesmo no estado de prática, mesmo que afeta um pouco, esse pouco que afeta não é capaz de tirar a gente da prática. A pessoa vai continuar praticando do mesmo jeito. Já uma outra pessoa que não pratica, aquilo vai afetar a vida dela inteira. A gente já vê aí na nossa vida, aconteceu muitas e muitas vezes. A pessoa está praticando. Acontece uma coisa
seja ela feliz, teve filhos, ou casou, arrumou namorado, ou qualquer coisa. Ou triste, alguém morreu, aconteceu isso com alguém. A pessoa larga, rápido, em um segundo, um piscar de olhos. Já vi várias vezes. Ela pode estar praticando 10 anos e até ter sentido feliz naquilo. Não, naquela época eu estava muito feliz, realmente. Mas em um segundo, com uma situação dessa, acabou tudo. Acabou tudo. Por quê? Fraqueza. Fraqueza na prática e mau entendimento. Por isso que o Deus falava, deve ser forte na prática. Deve ter aquilo como objetivo e ser forte nisso. Ter determinação e perseverança. Você vê, a pessoa para ganhar uma medalha olímpica, ela treina 4 anos. Isso aqui é muito mais valioso que qualquer, não é uma medalha. Você pode trazer o caminhão de ouro do mundo inteiro, não vale um grão de poeira do valor dessa prática de Bhakti, que é o que vai dar a real felicidade que todo mundo está buscando. O outro não vai dar. Mas ainda assim ele treina 4 anos. Você vê, nada impede ele. Então, se a gente tivesse pelo menos essa determinação de atleta, já ia resolver muito problema. Porque aí ia vir uma situação, a gente não ia parar. A pessoa ia continuar de todo jeito, até alcançar o objetivo dela. O objetivo dela é o quê? Chegar no final da vida praticando e progredindo naquele caminho, sem parar. Então, isso a gente deve ser firme nisso, porque acontece muitas vezes isso que falou aqui. Vem na mente a situação, aí atinge o coração, a pessoa larga rápido. Fraqueza e mau entendimento. A gente deve ser forte nisso. Força não significa força física, ou ser ignorante, ou falar forte, não. Significa humildade, força, determinação na prática de Bhakti. Isso significa força, quando fala força, significa isso. Firmeza na prática. Com bom entendimento, fé e determinação, isso é possível. Vamos lá. Tudo isso se deve à sua associação com as qualidades da natureza material. Isto significa que sua identificação com o corpo, o qual é feito dos modos materiais, é uma suposição baseada na ignorância, porque na verdade a jiva é de fato livre dessa associação. Então, onde a entidade viva desfruta? Esperando esta pergunta, Shri Bhagavan diz: nas espécies que possuem uma consciência superior como a das pessoas santas e dos semideuses, e nas espécies cuja consciência é mais baixa, como a dos animais e pássaros. Ela nasce e experimenta felicidade e sofrimento de acordo com seu bom e mau karma. De acordo com, se for bom karma, ela tem consciência superior, ou sábios, ou semideuses. Se fizer mau trabalho aqui, então ela pode baixar a consciência dos animais e pássaros. De acordo com isso, a entidade viva perambula por várias espécies. Você vê Gurudev falar, a gente já passou por todas as espécies milhares de vezes, rodando aqui na Karma Chakra, a roda das ações boas e ruins que leva a gente para bom, depois volta, leva para ruim, depois volta. Só existe essa maneira de sair, igual falou aqui, Bhakti Yoga, através de se render, Guru, Vaishnava, Bhagavan, através de Bhakti, bom entendimento, fé, perseverança, saber que não é o corpo, tentar viver com desapego, fazer o que tem que fazer, mas com desapego e bom entendimento das escrituras e fé na oração ali, orando por misericórdia, com boa associação de quem está no mesmo caminho e ficar firme nesse caminho, que ninguém consiga balançar a gente. Não importa a situação que vier. Pode morrer o mundo inteiro, pessoas queridas, a gente deve continuar fixo. Ou alguém pode tentar algum mal contra a gente, ou
Alguém pode cortar nosso braço, que seja, o que for que seja, deve continuar. Deve ter isso como objetivo, né? Dessa maneira a gente pode começar a sair desse tipo de consciência. Não é fácil, mas não é difícil também, não. Não é fácil, mas não é difícil. Depende da nossa atitude, né? Se a gente fizer algum progresso nessa direção, nessa vida, já é uma vitória, já. E progredindo aos poucos, gradualmente, sem parar até o final da vida, já é uma vitória. Perguntei a alguém? Mas a ordem das espécies de nascimento, o que determina é o karma, né? Ou tem uma ordem das espécies? A primeira vez que você fala, né? Que a diva vem no mundo material. Não era, mas a primeira é Não, qual? não existe assim, igual eles falam. Ah, tem uma ordem de consciência contraída. Por exemplo, pedra é a mais contraída. Pedra tem vida, é contraída. Aí depois de pedra vem planta, por exemplo, ou grama, menos contraída. E pedra, então, não cresce. Se cresce, cresce, muda pouca coisa. Mas grama já cresce. Então é menos contraída. Depois tem menos, no sentido de consciência, tem estados de contração. Animal, cachorro é bem menos contraído, ele já pode fazer movimentos. Então, de acordo com a consciência, a pessoa nasce. Se a pessoa for inerte, por exemplo, não gosta de fazer nada, pode ser que ela nasce pedra ou planta na próxima vida. Se ela for muito luxuriosa, por exemplo, pode ser que ela nasce pássaro, macaco ou elefante, por exemplo. Se ela for modo da ignorância, pode ser que ela nasce cachorro. Se ela for má com os outros, pode ser que ela nasça serpente. E se a gente é criminoso, por exemplo, a gente mata os outros, aí a gente nasce como fantasma. Não é nem espécie material, nasce no mundo dos espíritos, por exemplo. Sofre lá. De acordo com isso. E na primeira vez que veio, aí depende da intensidade do desejo de desfrutar no mundo material. Porque naquela hora que não tinha karma, vai depender de como ela desejou, a intensidade do desejo para ver primeiro qual corpo que ela adquiriu. E através disso ela vai progredindo. Até chegar na humana, depois de 8 milhões de espécies. E aí na humana, aí vai decidir o futuro. Que é a única que realmente vai ter o karma. A outra elas vão naturalmente. Não tem karma nas outras. Elas não têm raciocínio. Então, um cachorro, a alma dele sai e vai progredir para outro animal. Aí desse outro animal vai progredindo até chegar na humana. A alma de uma árvore, por exemplo, aí morre. Aí vai para a alma pode ir para um inseto. Depois de um inseto, vai para um coelho. Tipo assim, vai indo. A consciência vai ficando mais desenvolvida até chegando na humana. Era isso, mais ou menos? É isso, Prabhu. Obrigada. Carol, entendeu, Carol? Entendi, Bravo. Entendeu mesmo? Ah, Entendi. Entendi.
Denis, Acho que sim. vai ler de novo? Vamos lá. Vê, canta alto aí. Quanto mais alto, melhor. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare 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 Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Hare
Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Gurudev. Jaya Jaya Guru. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Jai Gaura Hari Bol, Hari Hari Bol, Hari Hari Bol, Jai Gaura Hari Hari. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Nitai Jai Gaura Hari Bol, Hari Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Jai Gaura Gaura Hari Bol, Hari Hari Bol, Hari Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jai Shri Shri Guru Gauranga Narlika Giridhar Jiv Ki Jai Shri Radha Jai. Giridhar Shri Radha Govinda Dev Ki Jai Shri Prabhupada Jai. Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya Vajrasto Tasya Shishimar Shila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Guru Maharaj Ki Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya Tasya Shishimar Shila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jai. Nirupanu Guruvarga Ki Jai Jai. Sarvaswami Jai. Maxi Gaura Hari Ki Jai Srinavadvip Jai. Dham Ki Jai Shri Jai. Radha Govinda Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Shri Jai. Arjuna Ki Jai Shri Bhagavan Shri Jai. Krishna Chandra Ki Jai Jai. Srimad Bhagavad Gita Ki Jai Shri Jai. Bhagavan Nrsimhadev Ki Jai Bhakta Jai. Prahlad Maharaj Ki Jai Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai todos os Jai. vós devotos reunidos Ki Jai Jai. Shri Harinam Sankirtana Ki Jai Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol Valeu Hari Boa Bol. noite, valeu Valeu. Bom